A gente está numa série muito legal, né? As mensagens têm sido bem fortes. Nós estamos falando sobre guerra, verdade? E nós temos que entender que quando a gente está falando de guerra, parece que tudo piora. A semana que era normal, alguém quebra o carro, fura um pneu, que eu escutei saber aí. Você também? 2 pessoas, então, como é que as coisas é? Aí alguma coisa, meu Deus, vou ter que orar para chegar um mecânico na igreja, então, As coisas dão errado. É você falar que vai pregar sobre guerra, que o inimigo fala assim, vamos testar se eles vão só falar ou se eles estão prontos para viver mesmo. Mal sabem eles que nossa espada não vem da nossa força, né? É nosso Deus poderoso que tem todo o poder. E o título dessa mensagem é Reerguendo o Muro em Meio à Guerra. Amém? Eu vou orar, e agradecer já nosso lindo André. Obrigado. Obrigado, diáconos, pela cadeira. Porque vocês têm que entender um negócio que eu já percebi no começo do culto. Quem não está posicionado não está pronto para guerrear. E eu falei, hoje não vou ter um teclado, porque o inimigo não vai distrair ninguém não vão ficar aqui focado. Não vão começar a usar as armas que nós temos. Sabe qual arma vocês têm embaixo? Glória a Deus, aleluia. E nós aqui em cima, a gente fica focado no que Jesus está falando, nós vamos distribuindo. Amém? Pode ser? Aí, viu? O inimigo não tem força aqui não. Vamos orar? Feche os olhos comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, meu amado. Príncipe da paz, Emanuel. Muito obrigado. No dia de hoje está reunidos santos, Pai. Temos aqui nossos irmãos, os teus filhos. E nessa noite eu sei que o Senhor tem algo para falar no nosso coração em meio a tanta tribulação lá fora, em meio a tanta dificuldade, tanta tempestade. O Senhor ainda quer acalmar o nosso coração de todos os barulhos lá fora. Senhor, que nessa noite tudo que eu falar venha do teu trono, que venha da tua boca. Não importa como o Senhor vai visitar, se o Senhor vai vir calmo e manso como um vento, ou se o Senhor vai vir furioso como um furacão, tenebrante como um fogo, mas de alguma forma, toca-nos com o teu Santo Espírito, Pai. Toca-nos com a Escritura Sagrada, Pai. Enquanto a gente estiver lendo a tua Escritura Sagrada, que ela possa estar envolvendo na nossa alma algo que só o Senhor pode fazer, que é cura, libertação e salvação, Pai. Nos traz essa garantia de que teu Espírito está sobre nós nessa noite. Se for preciso, faça sinais milagrosos. Se for preciso, mude opiniões negativas. Se for preciso, Pai, faça o que o Senhor quiser. Mas que nessa noite, ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Título então é Reerguendo o Muro em Meio à Guerra. E quão difícil deve ser, né? Se você e eu parar para pensar. Quão difícil deve ser você conseguir reerguer alguma coisa enquanto você está tendo problema ao seu redor. Enquanto você está tendo dificuldade. Eu falei para minha esposa que eu ia parar de usar meus meninos como exemplo, mas eu falei, vou usar ele como uma introdução. O Noah, o lindo, o menininho mais fofo da minha vida. Sabe o que acontece? O Noah me chama para brincar de montar os negocinhos dele e fazer uma pirâmide. Só que o próprio Noah derruba a pirâmide dele. E aí quando eu vou tentar arrumar rápido, porque a gente pai, a gente acha que é mais perto que o filho. Aí a gente fala, pelo menos eu, né? Vou montar mais rápido, porque aí ele não vai conseguir quebrar. Até ele voltar e pegar outra peça, eu já montei. Só que o que acontece é que quando eu estou tentando reerguer e tem um Noahzinho em volta de mim, ele é uma bênção, tá, gente? Estou usando exemplo para a gente entender. Tentando chutar, tentando dar um tapa. Papai, mamãe, fazendo aquela bagunça, eu não consigo reerguer se eu não tiver algumas características. Agora eu vou aplicar para a gente, que só Cristo é capaz de nos entregar. Acima de tudo, paciência. Se eu e você não tiver paciência para erguer os nossos muros espirituais em meia guerra, a gente não vai conseguir concluir, porque toma tempo. Construção toma tempo. Não é? Os construtores civis sabem disso.
ou qualquer pessoa que estiver construindo algo, sabe que toma um certo tempo para chegar lá. Outra coisa que como cristãos a gente também vai ter quando a gente estiver reerguendo o nosso muro espiritual. Consistência. Se eu e você ficar corpo mole para conseguir estruturar a nossa vida espiritual, o inimigo vai aproveitar e vai falar assim, good job, continua com o corpo mole que é assim que eu te quero. Então, para a gente entender tudo que a gente vai estar escutando hoje, todos os processos que Deus quer falar no nosso coração, quero que vocês abrem comigo em Neemias, as escrituras que se encontram no Antigo Testamento, capítulo 4. E eu quero pedir, seja abra suas bíblias ou liguem seus celulares, o que for. Acompanhem comigo, a gente vai estar lendo bastante versículos, e quem gosta de ler a Bíblia diz amém? Tem crente, amém? A gente vai ler a Bíblia então. Mas eu quero dar um contexto para que eu e você possa entender um pouco melhor. Porque só pulo para o capítulo 4, talvez você não vai entender. Porque capítulo 4 a gente vai ver muita coisa de reerguer o muro. Mas, Léo, como assim? Para que eles estão reerguendo o muro? Eu vou te falar o que aconteceu. Jerusalém estava num tempo de muitas ruínas. E no livro de Neemias, se você ler, você vê que no capítulo 1, Neemias ouviu que quando Jerusalém estava em ruínas, sabe o que aconteceu com esse homem de Deus? Ele chorou, ele jejuou e ele orou a Deus, confessando todos os pecados do povo e pedindo um favor para restaurar a cidade. Então, capítulo 1, a gente vê uma oração e um quebrantamento acontecendo. Logo após, no capítulo 2, eu tenho algo para falar para vocês. Toda restauração começa aqui, ó. A gente vai falar de reerguer muro, mas isso aqui eu não posso deixar não, porque as irmãs da intercessão sabem o que eu estou falando. Restauração começa no joelho, nossa base. A base do cristão é no joelho, tá? Só para lembrar. No capítulo 2 a gente vê aqui que tem uma visão e uma coragem acontecendo, porque Neemias ele recebeu a autorização do rei Artaxerxes. Era isso mesmo, irmão Oswaldo? Artaxerxes. Eu perguntei e ele não consegui falar ainda. Que lá em Minas é difícil as palavras assim, sabe? Nós ia falar almoço, mas tá tudo bem. Para ir a Jerusalém, falou que o Neemias recebe essa autorização aqui, ó. Eu sou o rei, o moço lá, Artaxerxes. Acho que acertei. Para ir a Jerusalém. Ele então inspeciona os muros em segredo, compartilha a visão com o povo de que ia construir tudo de novo. E apesar da posição de Sambalate e de Tobias, ele ainda continua a jornada. Capítulo 3 vai falar sobre organização e unidade, porque o povo se organiza para trabalhar. Tem família, tem os grupos que assumem sua parte no muro, mostrando aquela união, uma cooperação, dedicação em coletivo. Porém, agora, onde a gente vai estar lendo hoje, capítulo 4, a gente vai ver que existe uma restauração espiritual e moral nessa história. Porque Jerusalém estava em ruínas, fala comigo, ruínas. Os muros estavam destruídos. E o povo estava vulnerável. Lembra a igreja de Deus, né? Lembra a nossa igreja, lembra aí todas as igrejas da face da terra, que quando tem problemas, para alguns olhos, que não está focado na fé, só vê ruínas, só vê destruição e vê um povo vulnerável. Só que Neemias não teve esse olhar. E a minha oração até no final da noite é que eu e você não tenham um olhar assim para nós mesmos. Você sabia que quando você fala da igreja, ou fala mal do irmãozinho, a gente está falando mal da gente mesmo olhando no espelho? Que a gente é um só na visão de Deus? Sabiam disso? Amém? Então no capítulo 4 a gente vai ver isso. Então no versículo 1, bora lá ler. Porque enquanto os uns são atacados, outros descansam. É assim que eu queria começar. Versículo 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, fala reconstruindo, ficou furioso. Então imagina, a sensação de alguém de ver alguma coisa certa acontecendo é o que? Fúria. Depois ele ridicularizou. Repete, ridicularizou. Depois eu quero ter um entendimento disso. Por que todas essas palavras começam com R? Vamos chegar lá.
ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar? Repete aí. Restaurar. Olha as palavras com R. Será que eles vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Olha o quanto de dúvida que está gerando no coração desse povo. Imagina que é inimigo, hein? Será que vão conseguir ressuscitar? Repetiu? Ressuscitar. Pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. O entendimento que eu tive foi, a resposta dele foi: construam. E todas as coisas negativas que eles começaram a falar foi com R, por causa que o início da palavra não começava com a positividade, mas começava com ré, como se fosse de refazer, de recomeçar, ou para quem já sabe dirigir, ré é para trás. Esse povo aqui, e o povo que tenta derrubar eu e você, o inimigo que tenta desestabilizar o nosso muro espiritual, ele não tem poder para construir nada sobre sua vida. Mas cuidado, ele vai jogar palavras para que você desanime, para que você possa dar marcha ré no seu ministério, na sua vida e na sua família. Cuidado com as palavras que as pessoas deixam lançar na sua vida. Nossa, mas eu estou cheio de problema. Você vai ter que recomeçar tudo de novo. Está repreendido. Eu não estou recomeçando tudo de novo. Eu estou caminhando no processo do Senhor. É diferente. Mas vocês acabaram de se juntar. Mas você acabou de começar a sua empresa. Não vai ter como você restabelecer, porque você já perdeu. Não. Eu não restabeleço, eu estabeleço. É diferente. Eu não restabeleço algo que Deus já me entregou. Porque quem estabelece o reino de Deus na vida dele, não tem espaço para ré, mas tem D de drive, é para frente. Vamos lá? Então, Sanbalate e Tobias tentam desanimar os judeus aqui de qualquer jeito. Com insultos, com desprezo. Você vê que eles estão questionando todas as capacidades deles de reconstruir. Sabe por quê? O inimigo vai questionar a sua capacidade de reconstruir, porque talvez ele percebeu que a sua força está em você mesmo. Porque se ele percebe que sua força está em Deus, ele vai falar assim: aquele lá é capaz de construir a sua vida no Senhor. Só vai ter questionamento sobre você e sua caminhada, sobre a sua vida cristã, sobre sua família e tudo que você carrega, se você deixar espaço para que o inimigo fale. Existe um R na vida daquela pessoa. Está repreendido. Para nós não existe isso. Porque a gente tem que entender que a zombaria, igual esses homens estavam falando, esses insultos e desprezo são coisas muito fortes que nos nossos dias de hoje é uma arma para nos parar. Fala assim: o inimigo não vai me parar. Porque essa zombaria, esses insultos, é usado como uma arma psicológica para que a minha fé e minha motivação seja enfraquecida. Porque não tem nada mais forte do que a positividade da mente. Você sabia disso? Eu lembro de um experimento que o pastor e a pastora Érica fez há muito tempo atrás, e só quem é da antiga que vai lembrar, talvez a Jeane, a Nana e a Stephanie, que era dos jovens, tá, gente? A gente era adolescente ainda. Stephanie tinha cabelo liso. Imagina, quanto tempo atrás, cabelo enroladinho agora. Eles pegaram, não lembro se era um feijão, e passaram em frente de um dos feijão, ficou falando mal do feijão. E o outro feijão, acho que era feijão arroz, vocês me corrigem depois, qualquer coisa. E o arroz que falava positividade, ele cresceu. Por quê? Existem coisas negativas
que por mais que você ache que não está fazendo nada de ruim com você, estava fazendo você, diminuir. E existem coisas positivas que faz você crescer. Então, em meio da guerra, que a gente está falando de guerra, então a gente pode esquecer disso. Em meio da nossa guerra, do nosso dia a dia, quando vier zombaria, quando as pessoas te insultar, porque é ruim ser insultado, né? Eu não sei vocês. Eu sou muito... Eu tenho que... Os meninos até falam assim... Eu não gosto, tá? Mas eles me conhecem, então eu deixo. Nossa, o Léo tá sentimental hoje, né? Aí eu olho assim, não sei por que vocês estão falando sentimental. E eu fico pensando, o que será que eu fiz que eles estão falando que eu tô sentimental? Tô sentimental não. Mas a insultação, ela pega na gente, né? Quando alguém fala alguma coisa que é verdade e que dói, ela pega na gente. Mas, quando fala algo que poderia ser sua verdade, você tem uma decisão, você vai aceitar ou não. Porque the mocking aqui, a insultação que ele estava tendo aqui, a zombação que ele estava tendo, achei a palavra, era uma proposta de ideia deles. Será que eles vão ter força para reconstruir? Será que eles vão conseguir? Como eles vão fazer? Vai ressuscitar uma pedra? De onde eles vão tirar? Aí eu falo para vocês, não se ire com o seu posicionamento, porque o seu posicionamento ele vai gerar sim inveja nos seus inimigos. Não se ire porque o seu posicionamento fez com que alguém tivesse inveja do que você vive. Não se ire porque as pessoas estão te atacando porque você deu um sim para Jesus. Não se ire porque a decisão que você tomou foi caminhar com Cristo e as pessoas te abandonou. Quantas vezes eu chorei porque meus melhores amigos de infância, eu tenho um melhor amigo de infância meu, que eu convidei para casamento, convidei para ver meu primeiro filho, convidei para ver meu segundo filho, melhor amigo de infância. Amo, mas o que eu carrego é tão forte, é tão, como é que fala, é uma luz tão forte que é Cristo, que infelizmente vai ter pessoas que a gente ama muito, mas que não vai ter coragem de ficar perto de você. Porque são constrangidos pelo poder de Deus. Bora continuar a leitura? Ainda no capítulo 4, versículo 4 ao 6. Aqui a gente vê Neemias aqui então já fazendo uma oração. Vamos lá. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não encubras as iniquidades deles, nem esqueças os seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Fala, a tua ira. Quando o inimigo ataca você, você sabe que ele não está atacando você, né? Ele está atacando o teu Deus. Está atacando o teu Deus. Não leva pessoal, porque você lembra quando Paulo viu Jesus, quando ele caiu do cavalo, o que Jesus falou com ele? Por que tu me persegues, Paulo? Porque podia ter falado, por que tu persegue meus discípulos? Por que tu persegue quem ama a mim? Não, porque tu me persegues. Esse é um lembrete para a gente hoje, tá bom? Que todo ataque, tudo que a gente passa, todos os problemas, enquanto a gente estiver tentando reerguer o nosso muro espiritual, ele não é diretamente em nós, ele é em Deus. Você está sendo atacado, mas quem vai lutar por você é Deus. Nesse meio tempo, continuando a leitura, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Neemias percebeu uma coisa aqui, que eu e você tem que levar para a nossa vida. A gente não vai responder vingança com os nossos braços. A gente não adianta responder oposição com ataques, mas é com oração e confiança no Senhor Jesus. Se você parar para perceber, de todas as pregações que chegou até aqui hoje, percebeu que a oração foi a arma usada em todas? Percebeu quão forte que é a oração?
E eu falei algo semana passada que eu gostaria de falar aqui, porque foi Deus falando no meu coração. Se eu e você não se programa para orar, provavelmente nem oramos. Então cuidado, se programe. Tira uma vida de oração. Vai valer a pena. Vale a pena orar ao Senhor. Porque a oração, ela é um diálogo honesto entre você e seu Criador. Os céus estão ao seu favor quando você consegue abrir o seu coração para o seu Deus. Neemias entendeu isso, que na hora que ele estava passando por dificuldade, na hora que tinha gente falando mal, em vez de ele atacar ou tentar ter uma posição como vingança, ele usou a melhor arma que ele tinha, que era o joelho. Era a oração. O nosso entendimento tem que estar em que, se eu como um filho corro até o meu pai e falo para ele todos os meus problemas, ele consegue fazer uma solução. É tipo um menino mesmo, é tipo criança mesmo. Criança, quando não conta para o pai o que está acontecendo na escola e ele só descobre na reunião, é muito pior, não é? Muito pior. Nick, é muito pior. Porém, quando o menino chega em casa e fala: pai, aconteceu isso e isso lá na escola, tal coisa, o pai está preparado. Se você quer que o Senhor esteja do seu lado, por mais que Ele te ama e a graça te alcança, esteja com Ele preparados em oração, para que quando alguma coisa acontecer, o Senhor fale assim: eu já sei o que está passando. Então é por isso que a gente ora, porque o céu ele se abre, ele escuta a gente e ele sempre manda uma resposta. Então, oração e confiança é algo que nós como cristãos precisamos carregar na nossa vida. Confiar que o Senhor é forte o bastante, que Ele tem o poder sobre todas as coisas e que através da oração eu vou ter a conexão suficiente para que eu possa ter uma preparação junto com meu Pai para todas as adversidades que tiver de vir. Mas nota-se uma coisa que a Bíblia cita. O versículo começa assim: nesse meio tempo. Então logo após a oração dele, ele fala: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Essa é a importância de eu e você ser um servo tenebroso. Sabe por quê? Enquanto Neemias estava orando, no meio tempo, eles estavam construindo. Enquanto tem gente orando pela obra, os outros vão estar trabalhando. Olha, se sua missão hoje, talvez nesse momento você não está orando por algo, mas você está vendo algo acontecer, você põe a mão, você ajuda. Ou você acha, ou achamos, que uma igreja para estar estabelecida em Delaware, um lugar mais improvável, com menos brasileiros, dependeu só da oração do pastor. Não dependeu também de mãos a trabalho. Ou talvez uma igreja para sair daqui de Delaware para ir lá em Salisbury dependeu só de uma oração. Não, eu lembro de eu ir no basement do pastor e ver um papelzinho escrito Salisbury no cantinho. Oração, oração, oração. Mas só oração sozinho, sem os servos de Deus se posicionando para ir até na obra, para começar a construir algo, não vai acontecer. Mas precisa a fé de alguém. Precisa alguém, que lembra nos capítulos anteriores, precisa alguém ter a visão de Deus. Toda vez que o seu pastor, os seus líderes recebem uma visão de Deus, lembra que o nosso trabalho é ser submisso e servir. Porque a gente não serve o pastor, a gente serve o bom pastor. A gente serve Jesus. E se Ele confiou alguém na nossa vida para poder nos liderar, igual Deus confiou Neemias para liderar esse povo, porque enquanto ele orava, eles trabalhavam, porque eles entenderam: ei, tem um homem de Deus que está orando aqui. Então vamos construir. Amém? Então a gente tem que ter as nossas mãos sempre em trabalho, e o nosso coração sempre conectado. E você pode ler, e a gente notou aqui também que eles falaram uma palavra muito interessante, que eles tinham disposição. Meu Deus, erguendo o muro espiritual.
sem disposição é a mesma coisa de você acordar na segunda-feira, no frio, para ir trabalhar lá de fora. Não funciona. Não funciona. Sabia disso? Se você não tiver disposição para você orar, disposição para você confiar e disposição para servir, você jamais vai conseguir reerguer o muro espiritual da sua vida. Ah, Léo, mas está falando de muros espirituais. Me fala um pouquinho melhor sobre os muros espirituais. Tudo bem que muro em tese de guerra é algo que vai te defender para você ficar do lado de dentro. Mas eu quero falar para você que enquanto você está do lado de dentro, o significativo, talvez a palavra, não sei, do muro é Deus. Deus é o nosso muro. Então quando eu falo assim, reerguer um muro espiritual, eu posso um pouquinho mais pesado? Pode. Que veio na minha cabeça isso, eu vou falar. Veio aqui, eu tenho um problema num pecado. Eu não consigo, meu Deus, eu não consigo sair desse pecado. Tenho um problema, não consigo. Você tem que reerguer o muro espiritual para que você não caia de novo no seu pecado. Porque quando você ergue aquele muro naquela área que você precisa, Deus é o seu muro e Ele está te protegendo. Então reerguer o muro é nada mais, nada menos que colocar bloquinho em bloquinho na presença de Deus até que você esteja seguro. Porque existe duas coisas dentro de um castelo de guerra. Vamos lá, não estão na guerra aqui. Não estão na guerra. Tem um muro. Eu vi muito Castelo Rá-Tim-Bum. Tem um muro, tem um castelo e tem um marmoço. Como é que chama? Tipo, não é um porão? Como é que chama lá no castelo? Calabouço? Como é que é? É alguma coisa assim. Os mais inteligentes sabem o que eu estou falando. Eu ia falar de basement, né? Tem um basement lá no castelo. O muro, ele é Deus. Deus que nos protege, por isso que a gente constrói um muro, porque a gente sabe que é Ele que está nos protegendo. Mas o muro é feito para ataque direto, Deus vai nos proteger. Você sabe o que é o basement e para que serve o basement? Um lugar seguro. Porque não está duvidando que o muro vai falhar, mas a gente quer ter uma segurança, verdade? De que tudo vai dar certo. E não existe outro lugar que é o seu lugar seguro do que o basement espiritual. Se o muro espiritual é Deus na sua vida porque Ele está presente, o seu basement é o seu local de oração onde você vai estar na presença. A gente se esconde na presença do Senhor. A gente não se esconde nos nossos medos enquanto Deus está protegendo. A gente não se esconde na nossa ansiedade, a gente não se esconde na nossa depressão, nas nossas falhas, nos nossos pecados, a gente se esconde na presença do Senhor. Neemias entendeu que se ele confiasse no Senhor enquanto ele estava orando, algo ia acontecer, e eu e você tem que entender isso também, que enquanto a gente ora o Senhor, vai ter algum anjo de Deus trabalhando para a nossa vida. Vamos lá. Então é preciso a gente entender que a nossa maior ferramenta de guerra vai ser a oração, porque a oração é a única coisa que você consegue estar no mesmo lugar que é na presença, porque a oração te traz para perto da presença e automaticamente te traz perto da sua defesa espiritual, que é Deus. Ah, Léo, mas a presença de Deus é a mesma coisa. Sim, Jesus, Espírito Santo e Deus também é a mesma coisa, a gente tem que estar perto dos três, não tem? Amém? Vocês estão felizes ainda? Eu gosto da igreja do Senhor feliz, é tão bom. Então é preciso ser vigilante e preciso ter coragem. Porque isso é outra coisa também que a gente tem que tocar. Eu imagino que quando Neemias chegou em Jerusalém, viu que estava tudo em ruínas, eu queria estar lá para ver a reação dele. Porque eu, sinceramente, sou muito medroso. Estou lá em casa, aí você fala, vai lá ver o que aconteceu lá na sala. Por que eu? A luz está tudo apagada, eu corria lá em casa era muito grande. No Brasil eu tinha que correr tudo, eu não vou lá, não, tem medo. Mas aí, né, o homem não fala, aí só, beleza amor, vou lá. Vai até nas cantos da parede, caçando a luz assim, ó. Cadê a luz, cadê a luz?
Neemias talvez teve essa sensação, talvez eu e você tenham sensação assim, quando Jesus fala assim com a gente, ó, eu quero que você vá até lá, é para lá que eu quero que você vá, para que você possa fazer algo bonito. Irmãos, não tem nada errado em você ter um pouquinho de medo, mas você tem que construir a coragem, nem que você saia na parede aqui, ó, mas tenta bater no switch do céu, para você ligar a luz de Jesus na sua vida, para você enxergar o que está acontecendo, aí o medo vai embora. Porque eu e você é assim, enquanto a gente está no escuro, a gente não vê nada. Mas a partir do momento que a gente switch alguma coisa, liga alguma coisa que vai fazer com que a gente enxerga, a gente entende que estamos posicionados. Vamos lá então, Neemias 4, versículos 7 ao 12. 7 e 8. Nossa, eu até assustei que o meu iPad está 6 e 7, tem que trocar isso aqui. Assustei mesmo. Ó, Neemias 4, versículos 7 ao 12. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Percebeu que a gente leu essa palavra 3 vezes? Você percebeu como o inimigo, quando os opostos da nossa vida, fica furioso toda vez que eu e você está tendo algum sucesso no processo? É difícil, né? Mas é normal, sabia? A gente vê isso na Bíblia toda. Toda vez que os irmãos, Jesus também, foi tendo sucesso no ministério, sucesso na vida, algo aparece, alguém fica furioso. Mas vamos lá. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Então, o cristão não só ora, ele também vigia. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Então, cuidado. As pessoas, os pecados, as dificuldades da vida que quer derrubar o seu muro espiritual, eles não vão te dar nenhum aviso, tá bom? Não haverá aviso. Por isso que eu e você precisamos vigiar a nossa vida. Precisamos vigiar. Nossa, mas minha família estava tudo bem e agora está tudo ruim. Tu vigiou? Tu sabe qual que é a causa? Ah, mas estava tudo certo lá na igreja. Tu vigiou? Você sabe qual que é a causa? Será? Vocês estão felizes ainda? Ah, é isso mesmo. Porque a gente sabe que em Mateus 26, 41, a gente lembra que Jesus fala: vigiem e orem para que não caia em tentar. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Às vezes a gente até acha que está lá, ó, voando alto, vivendo a melhor vida, fazendo tudo certinho, mas nós esquecemos as brechinhas. A gente esquece as brechinhas. Você sabe qual que é o problema da brechinha? Vou contar uma ilusão que foi uma ideologia minha de um amigo meu. Olha só, pega essa aqui então. As brechas é mais ou menos assim: você está em casa, você limpa a casa todinha e por 1 minuto você está lá passando vex, você está passando pano, você está fazendo tudo bonitinho lá. O pessoal que... Eu já trabalho no house clean, tá, gente? Eu sou bom, eu entendo. E vai, vex, é paninho no rodapé, e vai, vamos. Só que aí você está com pressa e você esqueceu de puxar o sofá e tinha uma pipoquinha lá embaixo que você não limpou. Sabe o que é a brecha? É você chegar e falar assim: mas eu não entendo porque tem mosca aqui dentro de casa, eu limpei a casa todinha e está tudo limpo. Mas aquela uma pipoquinha atraiu o inimigo para dentro da sua casa. Vigiar e orar é isso aí.
Cuidado com as coisas que você olha para trás e fala assim: ah, isso aqui não é problema não. Isso aqui é pequenininho, é como uma pipoquinha por baixo do sofá, ninguém vai empurrar para ver. Mas lembra que existe um Deus que dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, Ele move todas as coisas de lugar para poder limpar o nosso ser. E é em noites como a noite de hoje que o Senhor está querendo o quê? Limpar a nossa alma. Está querendo limpar a nossa vida espiritual. Gente, tem muros espirituais que talvez caem porque a gente não tem preparado a fundação do muro. Oração e vigilância é a fundação do crente. Vamos continuar a leitura. Neemias 4, ainda, versículo... A gente pode... Vocês ainda gostam de ler Bíblia? Tá de boa ainda? A gente lê uns 10 versículos aqui junto? Amém? Amém. Crente tem que gostar de Bíblia. Ainda mais no Antigo Testamento, porque se você ler só um pedacinho, você não entende nada. Tem que ler tudo. Amém? Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos. Então imagina que tem um muro, comecei a posicionar todo mundo. Eu estou no lugar mais alto, o Andrezinho está no lugar mais baixo, eu estou posicionando. A gente está tendo aqui uma estratégia. Crente tem que ter estratégia. Ah, mas eu não consigo levantar um muro espiritual para que eu não caia mais na pornografia, mas não sai do Instagram dando like em coisa que não pode. Ah, mas tem um muro aqui da gula. E eu como muito, mas não sou guloso não, tá, gente? Não consigo, mas também não para. Ah, mas eu não entendo porque fulano e tal não quer ficar mais perto de mim. Cuidado que você fala mais do que não precisa falar. Vamos continuar a leitura. Nos lugares abertos ele fala: divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é a grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Então, para vencer é necessário de estratégia, e para erguer seu muro espiritual dentro da sua casa, a estratégia é muito simples. A família é algo que o inimigo mais tenta atacar. Quer estabelecer um homem da casa, ataca a família. Quer estabelecer uma mulher, uma mãe. Gente, não mexe com filhote de mãe, não. Vai dar ruim. Não mexe, não. Deixa quietinho. E o inimigo sabe disso. Ela vai atacar os seus filhos. Né? Vai atacar a sua criança. Talvez o menino está grande já, mas ainda é criança no olho da mamãe e do papai. Perdão. Então a estratégia é Jesus no centro da família. Não existe outra estratégia. A melhor forma de não ter medo em meio ao desafio é lembrar que o Senhor está do nosso lado. Neemias está falando aqui, olha, não fiquem com medo, se posiciona, lembrem das suas famílias, lembrem das pessoas que você ama, mas acima de tudo, quem está conosco é o Senhor. Em momentos difíceis da nossa vida, em momentos de batalhas no nosso dia a dia, que eu sei que não é fácil, porque a vida do cristão é assim, né? Quando você não era convertido, era difícil. Aí você virou cristão, parece que virou impossível, né? Nossa, não sei o que acontece. Mas isso é porque Jesus quer provar que Ele é o Deus do possível. Porque se fosse para ficar do jeito que Ele estava, nem fazia sentido você estar na presença de Deus. Eu costumo falar, se você não dá espaço para Jesus fazer milagre, você não vai ver o milagre acontecer. É preciso deixar Jesus entrar na nossa casa. Isso é nas coisas tão simples. Tudo que você faz, tudo que eu faço, revela quem Cristo é. E a gente, às vezes, parece que a gente esquece dessas coisas, que é muito poderoso, né? Quem eu sou dentro da igreja, quem eu sou fora da igreja, ainda revela quem Cristo é. E automaticamente, quem eu sou dentro da minha casa, o meu filho e meus filhos, né? Jesus. Os meus filhos vai saber quem Cristo é. Qual é a imagem de Cristo que eu quero passar?
Ah, o meu pai é presbítero, mas é baixo, minha mãe está repreendido. Não bato não, mas estou dando exemplo. Que tipo de revelação de Cristo que eu estou passando? A mulher é brava, é goiana, gente, mexe não. Não vai acontecer nada não, não preocupa não. Vamos continuar a nossa leitura. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Lembra? Cada um tem seu lugar no muro espiritual da igreja. Porque a gente está falando do muro espiritual da nossa vida, a gente não pode esquecer. Eu e você somos chamados para nos posicionar, para orar pela nossa igreja. Sabia disso? Eu e você, no muro espiritual da nossa igreja, cada um tem o seu posicionamento e o seu local para trabalhar. Cada um tem sua função. Então, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com outra segurava uma arma. Meu Deus, será que nós é crente desse jeito? De conseguir trabalhar com uma mão e a outra mão segurar uma arma. Vocês entenderam o que é isso? Trabalhar com uma mão e a outra segurar uma arma. Eu preciso servir, mas eu preciso ter oração. Eu preciso trabalhar para Cristo, mas eu preciso estar perto da minha arma, que é a presença de Deus. Não tente ficar atrás do muro sem estar trabalhando e sem estar segurando a arma, porque o muro pode cair em cima de você. Eu vou repetir porque eu acho que vocês não entenderam. Não tente usar o nome de Deus para se esconder atrás dos seus pecados, falando que Deus é comigo. Ah, não, mas eu conheço Deus, eu sei quem Deus é. Mas não muda de vida, não muda a história, continua no mesmo erro, cai no mesmo buraco, não se arrepende e depois quer falar, ah, mas Deus. Ei, cuidado, para você não sentir a mão de Deus pesar em cima de você, porque você está usando o nome de Deus em vão. Vamos voltar para a nossa leitura? Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para trocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e o restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um do outro, ao longo do muro. Do lugar de onde ouviram a som da trombeta, junta-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando lanças desde o alvorada e até que aparecessem as estrelas. O segredo de vencer como uma família espiritual dentro da igreja são 3 coisas. Repete comigo: disciplina, cooperação e consistência. Aqueles que são disciplinados, ele vai ter sua mente focada em fazer tudo que ele pode fazer de certo possível. Porque a pessoa que é disciplinada em Cristo, ela consegue entender que é preciso fazer aquilo porque é o certo. A outra coisa é a cooperação. A cooperação é simplesmente eu dando a mão para o meu irmão na hora que ele precisar. Isso aqui eu sei que nós é muito bom. Graças a Deus, nós temos uma igreja que sabe amar o próximo. Mas dentro da nossa casa a gente também tem que fazer a mesma coisa. E por último é a constância. Não adianta eu queimar por Jesus. São 12 meses no ano. Se eu queimar por Jesus só nos últimos 6 meses, é meio que difícil, né? Ou um mês sim, um mês não. É preciso ter constância com o Senhor. Então a gente entende que a gente não levanta muros sozinhos. Precisamos de unidade na família, na igreja. Precisamos de perseverança diária. Eu já estou terminando. Mas eu tenho uma ilustração para trazer, que eu achei bem legal.
Conta-se, né, os historiadores das cidades antigas e tudo mais, que quando o muro caía de uma cidade, imagine comigo, quando o muro da cidade caía, os ladrões tudo entrava para poder roubar, porque a segurança da cidade tinha caído e estava tudo correndo. Só que quando o muro era reerguido, ali tinha uma certa autoridade e a cidade voltava a ficar segura. Sabia que a nossa vida espiritual é a mesma coisa? Que quando os muros da nossa vida, que é oração, santidade e fé, caem, o inimigo entra e rouba tudo que ele quer roubar. Nossa paz, nossa gratidão, começa a ficar ingrato. Gente, tem uma coisa que é ligada e eu vou falar para vocês, e talvez vocês não perceberam ainda, mas hoje eu quero que vocês percebam. As pessoas que não têm uma vida de oração são as mais ingratas que você vai conhecer na sua vida. Ah, Léo, repara e depois você me chama no canto. Só não conta o nome da bênção. Repara, fala assim, Léo, é verdade. Ou para se ler. Porque a pessoa que vive uma vida com a dificuldade de estar em conexão com oração, santidade e fé, elas vão reclamar muito. Que nada está dando certo. Então, quando o nosso muro está reerguido, quando a nossa oração está em dia, quando a nossa vida de busca de santidade está em dia, a gente está com fé, a gente consegue amanejar tudo aquilo que Deus quer que a gente tenha na nossa vida. O Senhor quer que eu e você tenha paz. O Senhor quer que eu e você, no meio dessas guerras, enquanto a gente está reerguendo nossos muros, porque a verdade é que aqui é um contexto de uma história que está falando só sobre um muro, mas eu e você tem muitos muros na nossa vida que a gente precisa de levantar. E essa é a maravilha de ter Cristo, essa é a maravilha de ter comunhão e a igreja unida, porque enquanto eu estou orando para Deus levantar um muro na minha vida porque eu estou passando dificuldade, Deus está colocando alguém, um irmãozinho, ou Ele mesmo fazendo a obra para que outros muros sejam levantados. Deus quer que eu e você esteja na presença dEle, no local do esconderijo, no local de esconderijo, aonde que Ele vai ser o nosso defensor e vai defender de todas as coisas. Quero pedir para que vocês possam ficar de pé nesse momento, porque Neemias e o povo, eles enfrentaram muito zombaria, ameaças, e uma das maiores coisas que aconteceu, eles ficaram cansados, eles cansaram no meio termo de tudo aquilo que estava acontecendo, mas o muro foi concluído em apenas 52 dias, isso a gente pode ver em Neemias 6, versículo 15, isso nos mostra que a vitória não vem da força do homem, mas da mão de Deus agindo em favor de quem precisa, de quem persevera. 52 dias para montar um muro naquela época. Irmãos, vamos juntar nós tudo aqui, vamos tentar fazer um muro para vocês verem quanto tempo nós vamos demorar. Mas não vale não ir para alugar a máquina não, tá? É na mão. Mas sabe por que eles conseguiram 52 dias? Porque eles tinham um propósito e tinha alguém que era o dono do propósito, Deus. Léo, parece que está impossível, está difícil. Tenha propósito, confie em quem te chamou para ter esse propósito. E outra coisa que acontece na vida do cristão, às vezes a gente não percebe que Deus está querendo que a gente reserve um tempo para Ele. E é por isso que a gente acha que as coisas demoram demais. Às vezes a gente até olha assim para aqueles... Porque tem uns crentes que é diferente, né? Tem uns cristãos que dá até medo, né? Que eles falam assim, do nada. Eu vou, daqui 30 dias eu vou... Se Deus quiser, eu vou correr atrás, eu confio no Senhor Jesus. E daqui 30 dias, às vezes a gente acha que essa pessoa é radical. Ou será que a gente que é muito preguiçoso de não falar assim, eu consigo em 3 meses jejuar, orar, procurar a face de Deus, estar perto dele e confiar que mesmo que depois desses 3 meses, se a minha vitória não chegar, uma coisa eu vou conseguir: intimidade com Cristo. O que nos falta não é receber nossa vitória, irmãos. O que nos falta é ser alegre e suficiente na presença do Senhor.
Se Neemias não tivesse construído o muro, eu tenho certeza que ele ainda seria, porque ele amava o Deus que ele servia. Mas porque ele amava o Deus que ele servia e confiava em todo o coração, Deus foi a sua força. Quero falar para vocês que hoje Deus nos chama para nos reconstruir os muros espirituais da nossa vida. Aonde a fé foi abalada, aonde parece que a oração está esquecida no nosso dia a dia, a família que talvez precise de restauração, existe algum muro, seja o muro da fé ou o que for, existe algum muro na nossa vida que eu tenho certeza que a gente precisa de Deus para nos dar força. E nessa noite eu quero orar para vocês isso, porque eu creio que Deus, Ele nos trouxe aqui até hoje porque Ele quer entregar algo que só Ele pode nos entregar: ânimo. Se eu e você tem ânimo e entende que a força vem de Deus, a gente volta a ter uma vida de oração, a gente volta a olhar para o Senhor Jesus, batismos em língua acontecem, o Senhor dá uma reviravolta na nossa vida, aonde talvez o cônjuge ou talvez um filho que está um pouco distante começa a pegar fogo, que começa a te constranger. Ânimo, porque o Senhor falou: tende ânimo. Paulo falou isso, não foi? Tende ânimo. Então eu quero convidar para que vocês possam fechar os olhos, que eu quero orar por você. Eu não quero que você fale comigo, mas nesse momento, enquanto eu estiver orando, se você tem um muro na sua vida espiritual, seja qual foi o muro, que parece que o inimigo chegou, que queria derrubar, que começou a falar coisas ruins contra você, ou que talvez você não está conseguindo melhorar na sua vida e você precisa que o Senhor venha e te socorra. Levante suas mãos, se existe algum muro. Aleluias, amém, amém. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, com esse entendimento de que a gente nunca é perfeito e que se tem sempre alguma área da nossa vida que o Senhor pode trabalhar e fazer algo melhor, eu declaro em Teu nome, Jesus Cristo, que muros estão sendo reerguidos através da fé, Pai. A fé foi ativada, encontramos fé nesse local, Senhor Jesus, então o Senhor é capaz de fazer milagres. Se de tudo que a gente falou aqui, a única coisa que a gente conseguir sair daqui é com o entendimento de que se temos ânimo naquele que tem todo o poder, milagres acontecem na nossa vida, então que seja isso, Pai. Que seja eu tendo e nossa família aqui espiritual tenha ânimo, pois o Senhor venceu todas as batalhas. Abençoe cada um, Senhor Jesus. Tire uns segundos para você orar com o Senhor. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Se o destino você cai, suba de alto
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Quantos inimigos estão te cercando? Parece que O Senhor Jesus está te guardando no local que chama presença do Altíssimo. O Senhor quer te guardar na presença dEle. Cante isso, adore o Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sim, Senhor Jesus, é assim que a gente luta nossas guerras, Pai. Que por mais que pareça que a gente está cercado, que os inimigos estão falando algo, a gente entende que com oração e vigilância, Pai, estamos guardados por Ti, Jesus. E com os olhos fechados, eu não poderia ir embora sem dessa oportunidade. Talvez você está aqui hoje e está com o coração aflito e o Espírito Santo está falando algo forte no seu coração. Você está sentindo que hoje talvez era um dia que você poderia vir até aqui para você receber uma oração pessoal. Eu quero te dar essa oportunidade, eu te dar 30 segundos. Venha você aqui para frente se você quiser essa oração. Se você entendeu que existe alguma coisa que o Senhor Jesus é capaz de construir novo na sua vida, venha correndo para os pés do Senhor Jesus.